Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a Verônica Ertal, ela que é a coordenadora do projeto de emergência dos Médicos Sem Fronteiras aqui do Rio Grande do Sul. E vamos falar um pouco sobre o trabalho que está sendo realizado para essas pessoas atingidas pela enchente, que foram muitas na região como um todo, mas um trabalho que está sendo realizado especialmente aqui em Lajeado. E a Verônica, que é lajadense, é formada em letras, mas está atuando há bastante tempo já no Médicos Sem Fronteiras, inclusive com passagens, com muito trabalho já na África, na Europa e outras localidades também. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a nossa audiência, Verônica, primeiro, o que é o Médicos Sem Fronteira e também um pouco dessa sua bagagem, até para a gente contextualizar, né, e ver o trabalho que está sendo realizado aqui na nossa região também. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Bom, Médicos Sem Fronteiras é uma organização independente, médico humanitária, que leva cuidados de saúde para populações vulneráveis. Isso pode ser em contextos de guerra, em contextos de epidemias e de desastres naturais, como é o caso que ocorreu aqui na nossa região. Para vocês terem uma ideia, né, nessa mesma semana do Médicos Sem Fronteiras atuando ou mapeando as opções de ação aqui na região do Vale. Na mesma semana ocorreu um terremoto no Marrocos e uma enchente na Líbia. E como existe dentro de Médicos Sem Fronteiras alguns orçamentos destinados para cada tipo de projeto, como eu mencionei, quando é em guerras, existe um orçamento específico para contextos de guerra. Quando é em desastres naturais ou ambientais, é um outro orçamento. E naquela semana nós estávamos argumentando a relevância de ter uma atuação no Rio Grande do Sul comparado com outros dois desastres que ocorreram no mundo. Então, quando a gente tem essa questão orçamentária de aprovação, que isso vai em várias instâncias até Bruxelas, que é a nossa sede, e na discussão com Bruxelas foi explicado a relevância da atuação no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente pensa numa ação humanitária de saúde, o contexto saúde para Médicos Sem Fronteiras ele é um contexto um pouco mais amplo do que talvez muitas vezes as pessoas vão associar, que uma atuação de saúde ela necessariamente tem que ser uma atuação de médico, enfermeiro, mas para Médicos Sem Fronteiras um contexto de saúde ele é muitas vezes uma ação comunitária, coletiva, de informação e prevenção. Nesse caso, já uma pós-evento, né, o pós-desastre, seria de até mesmo detecção de casos complexos ou simples, que poderiam, na verdade, criar moderados e levar para uma complexidade maior. O que eu quero dizer com isso, para não complicar muito? Quando a gente pensa na saúde mental, por exemplo, toda a população, podemos dizer que toda a população do Vale do Taquari foi afetada de uma certa forma. E entendendo quais são os sinais que devem ser realmente levados por uma atenção de um profissional especializado ao ponto de chegar num psiquiatra e talvez numa internação. Então, esse processo nós trabalhamos junto com as comunidades, a percepção, porque nós entendemos que um trabalho não vai haver psicólogos, não vai haver profissionais especializados para atender a população na sua totalidade. Então, pela nossa experiência, entendemos também que existem estratégias e métodos para fazer isso. E esse é um nosso grande projeto para a região do Vale do Taquari. E para a gente detalhar um pouco mais, Verônica, para as pessoas conseguirem visualizar o que realmente é feito, queria que você contasse um pouco da sua experiência também, aquilo que já foi feito nesse tempo aí que está atuando nessa frente. Bom, vou começar pela... Você quer saber sobre o Vale do Taquari especificamente? Ou... Não, experiências em geral sua. Geral. Depois a gente fala especificamente do Vale. Então, eu trabalho na organização desde 2017. É importante dizer que Médicos Sem Fronteiras não trabalha com voluntários, são profissionais, avaliados, qualificados e passam por um processo de seleção bem rigoroso. No mundo, são mais de 5.000 profissionais e atuando em mais de 70 países. Só aproveitando então o gancho aqui, e quem banca? Muito bem. Uma organização independente, onde cada doador é que vai para esse fundo, que é em Bruxelas, onde mantém o banco ou, digamos, o fundo geral da organização. A doação ela é feita por pessoas físicas e são elas que mantêm a organização. Doação, então. É doação.
É basicamente isso. Os E por governos isso, não ajudam. não, nós não trabalhamos com dinheiro de governos nem de entidades privadas, justamente para evitar qualquer possibilidade de lobby. Por exemplo, na África, né, de ter uma indústria farmacêutica querendo testar algum medicamento. Então, por essas razões, não é aceito. Mas isso não significa que por exemplo, se é para alguma empresa que desejar fazer uma doação, é feito toda uma avaliação por uma equipe competente se há alguma relação de interesse por parte dessa empresa se beneficiar dos serviços de Médicos Sem Fronteiras. Não havendo conflito de interesse, pode ser feita uma doação. Então, sequência aí na carreira, nas experiências. Vamos lá. Então, em 2017, eu entrei para Médicos Sem Fronteiras, passei por esse processo de recrutamento e seleção, e a minha primeira experiência foi na República Democrática do Congo, num hospital que trabalhava basicamente com HIV em pacientes complexos, casos bastante avançados. Depois disso, trabalhei na Ebola, trabalhei também em outros desastres. Meu primeiro desastre foi o Ebola, só para explicar o que muda, né, quando a gente trabalha com desastres. Foi a minha primeira experiência de trabalhar 8 semanas e ter um domingo de folga. Então, para entender que o que a gente viveu aqui é normal para quem trabalha com desastres. Esse excesso de carga de trabalho, o volume de trabalho para a resposta do desastre, ele é muito intenso. E os cabelos brancos que vocês estão vendo, isso também vem dessas experiências de desastre, porque é muito desgastante. E vocês atuam só no pós, só para pegar um gancho? Então, depende. Depende das circunstâncias, né? Nem sempre a gente trabalha só com desastres. Existe uma equipe de emergências de Médicos Sem Fronteiras que assim, é especialista em desastres, que é onde eu me identifico, onde eu trabalhei, então, na Ebola. Trabalhei também em Moçambique, um ciclone que destruiu uma cidade inteira e que não tinha sistema de saúde. Foi preciso reconstruir hospitais, postos de saúde, construir isso para deixar como legado para o próprio governo depois da continuidade. Então, é importante também essa vinculação com algum sistema local para que isso tenha uma continuidade, que não seja totalmente um projeto executado e que não tenha nenhum resultado futuro, né? Depois disso, trabalhei em hospital também de desnutrição, na Serra Leoa. Trabalhei, e aconteceu de ter sido, durante a Covid, de eu estar em Bruxelas. Assumi as primeiras respostas da Covid em Bruxelas, junto com Médicos Sem Fronteiras. E eu retorno ao Brasil em 2020, mais ou menos. Eu fui chamada. 2021 foi que faltou oxigênio em Manaus. Isso. E aí eu fui também para lá, para ajudar a coordenar as equipes que estavam trabalhando em Manaus e na região. Então, Mas agora voltou para Lajeado, voltou para a região. Eu voltei a morar em Lajeado. Desde os 3 anos morava, né, em Lajeado, se criou por aqui, agora tá aqui e teve que atender a situação aqui também, né, Verônica? Tem essa situação que a gente falava nos bastidores que é peculiar também, né? Muito, muito peculiar. Jamais na minha vida imaginei que eu trabalharia com Médicos Sem Fronteiras na minha região. Foi, na verdade, quando eu cheguei no Parque do Imigrante no dia 5 de setembro, fui como voluntária ajudar, ver o que eu podia fazer. E naquele instante eu entendi que a dimensão estava um pouco diferente do que é normalmente, porque eu tinha acompanhado os alertas da Defesa Civil, enchente, então já sabemos mais ou menos, quem é daqui já sabe que existe um protocolo, maneira como as pessoas já tratam. Mas quando eu cheguei no Parque do Imigrante, eu confesso que me deu um susto de ver que a proporção tinha sido muito maior do que normalmente a gente sabe lidar. Foi durante a madrugada, de terça para quarta, já comecei a fazer alguns contatos para informar que tinha algo que estava fora do controle e para começarem a analisar e investigar. Existe toda uma equipe por trás de quem está aqui na ponta, né? Tanto da análise de risco, análise de contexto, para comunicação, muita gente mesmo, para nos dar esse apoio. E foi então que na quarta-feira à noite fizemos uma reunião e foi dado então foi batido o martelo de que haveria uma equipe junto comigo para fazer um mapeamento de quais seriam as possibilidades e as necessidades imediatamente identificadas. Então, uma semana depois, nós tivemos já um relatório informando para Bruxelas
que foi por isso que eu mencionei dos orçamentos, para explicar por que nessa região haveria uma necessidade, e o nosso projeto aqui identificado era a saúde mental, como o ponto principal. Acho que a tua pergunta foi pertinente, porque em alguns países onde não há um sistema de saúde, ou onde não há uma defesa civil, ou onde não há um sistema de resposta muito forte, Médicos Sem Fronteiras pode apoiar. Mas como aqui existia e há uma estrutura, nós entendemos que aonde haveria um grande gap, ou onde haveria um boom de demanda, seria na saúde mental, e que ela não estaria imediatamente na resposta, ou seja, nesses primeiros 30 dias. E vocês continuam atuando, né? Exatamente. Não parou o trabalho, né? Não parou, muito pelo contrário. Agora que as coisas estão um pouco mais organizadas, digamos assim, os municípios conseguem estar mais estruturados, organizados, nós estamos atuando junto com os municípios, junto com o Estado, junto com a União, todo o tempo. Nós nunca fizemos nenhuma atuação individualizada. Isso é importante, volto a dizer, nós não trabalhamos com voluntários, trabalhamos com profissionais experientes e que têm toda uma bagagem já de desastres. Como é que funciona esse atendimento, então? E como é que as pessoas podem procurar vocês se quiserem ser atendidas? Então, primeiro que nós estamos trabalhando junto com os municípios. Então, quais são os nossos 3 linhas de apoio principal identificada? Primeiro, as pessoas que precisam mais atendimento nesse momento, identificados por nós, são os profissionais. Os profissionais da assistência, os profissionais de saúde, toda a rede já existente é o nosso grande foco. Estamos trabalhando junto com o CEREST, que é o Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador, junto com o Estado. Então, nós estamos capacitando esses profissionais, fazendo um acolhimento e a escuta deles para estarem preparados para atender a comunidade. Além disso, estamos com foco na população idosa rural, que aí não é de todos os municípios. Nós sabemos que a maior parte da população rural idosa ela se encontra no interior de Cruzeiro, no interior de Colinas, Roca Salles e Mussum. E também nós entendemos que uma outra população bastante vulnerável são os migrantes. E aí eles se concentram, na maior parte, em Lajeado, Estrela e Encantado. Então, cada município também está tendo a gente está fazendo um olhar um pouco diferenciado. Mas o nosso pacote de serviços para o município, sempre em apoio à rede, fortalecendo a rede já existente de serviços. Outra possibilidade também, nós não acabamos fazendo algumas ações organizadas pela comunidade, e isso significa que a gente participa de algumas rodas de conversa, mas sempre entendendo de uma maneira coletiva. Nós não vamos fazer um atendimento individualizado. E, Verônica, você contou um pouco da sua experiência, né, em vários outros desastres. O que muda? Qual é a diferença de trabalhar num local onde você conhece as cidades, conhece as pessoas, tem uma identificação sentimental também? Isso, com certeza, muda muito. Eu vou começar pela coisa mais óbvia, que é a gente, quando não está trabalhando, a gente continua trabalhando. No domingo, tentei fazer meu dia de folga, fui tomar um chimarrão com os amigos, e é evidente que os assuntos vão surgindo. Daqui a pouco você está fazendo conexões, por aí alguém está fazendo algo parecido, junta com o fulano. Final da tarde do domingo, eu estava fazendo reunião com 6 pessoas. Reunião de trabalho. Então, não há possibilidade de a gente se afastar. Então, num outro contexto, é muito necessário ter alguém de fora para ajudar a enxergar também a grande figura. A facilidade de estar aqui é porque a gente se conhece. Então, essas conexões elas acabam sendo muito mais rápidas e muito mais potentes. Então, eu entendo que esse é um lado muito positivo também. E outro fator que eu queria mencionar, assim, que está trabalhando e vendo a população, porque nós somos também afetados, né? É evidente que não há como não se comover, olhar para aquele rio e ver que ele não é da mesma forma, não sentir a mesma alegria de tomar um chimarrão e ficar próximo ao rio. Então, essa reconstrução, ela significa muito para nós. E outro fator que eu queria só adicionar também, na região do Vale do Taquari,
Uma particularidade, né, da nossa região é que estamos falando de 10 municípios, basicamente, que E são vocês os atendem a todos ou é o foco é Lajeado? vários. É o Vale do Taquari. São por isso, Mas vocês vão até os a municípios? gente vai até Mussum, a gente vai até circulando. Rocas, Encantado. Nós estabelecemos os 10 municípios prioritários, que são os atingidos E do qual Vale o do tamanho da Taquari. equipe de vocês? No momento, estamos com 11 pessoas. E só você daqui? Só eu daqui. Ah, pessoas de Porto Alegre, conta? Não. É de fora da região. É isso, é de fora da região, mas Porto Alegre, Rio de Janeiro, já tivemos uma mexicana na equipe, então são pessoas que têm experiência e que vêm para a região para somar. Falando de saúde mental, por quanto tempo vocês imaginam que a região vai ter esses reflexos ainda? Então, quando a gente fala em projetos de emergência dentro de Médicos Sem Fronteiras, é no mínimo 3 meses. É mínimo. Mas quando a gente fala em saúde mental, é para 1 ano ou mais. Isso não vai passar tão O rápido. atendimento de vocês vai permanecer? Durante todo esse 1 ano, não. Nós vamos permanecer por 3 meses. 3 meses. No caso, até o final de novembro. Tá certo. Que é onde a gente já, digamos, entrega ferramentas suficientes para que a rede, que os municípios consigam se fortalecer para entregar para a população um Nas horas serviço. vagas, tentando tocar a agência de turismo? Não. Não? Eu peço desculpas aí, mas infelizmente não. Aí eu abandonei um pouco a agência. Mas continua. Ela existe, está firme e forte. É isso aí. São prioridades, enfim, esse trabalho a gente vê, né, que requer muita dedicação. E você faz, né? Por mais que falou aí de cabelos brancos, de ter poucas horas de descanso, mas faz porque gosta, né, Verônica? É um chamado, com certeza. Não é uma questão... eu me senti muito tocada de ver o que estava acontecendo na terça-feira de manhã. O meu prédio pegou água, né? Eu também tive próximo, nunca tinha acontecido. E eu não consegui ir para a agência trabalhar. Eu precisava ir para o Parque do Imigrante. Sentia na obrigação, entre aspas, de estar lá ajudando. É um pouco... É quase natural para quem está acostumado com esses contextos de entender que é para lá que eu preciso estar. Eu preciso estar lá para ser útil também, para me colocar à disposição. E eu fico à disposição também. Muito obrigada pelo espaço de vocês, porque eu acho muito importante também que a população tenha acesso à informação adequada. Isso muda... Isso já é saúde mental, isso é muito importante para a saúde mental das pessoas. Verônica, estamos à disposição. Parabéns pelo teu trabalho aí, para toda a equipe. Mando um abraço para toda a equipe aí do Médicos Sem Fronteiras. E obrigado pela participação. Muito obrigada. Conversamos com a coordenadora do projeto de emergência de Médicos Sem Fronteiras no Rio Grande do Sul, a Verônica Ertal, falando desse trabalho importante realizado aqui no Vale do Taquari durante o período de enchente, o trabalho que vai seguir, então, até o mês de novembro.